tudo bem com vocês? Meu nome é Linda Carvalho e eu estou aqui para mais uma lição da EBD em casa. Nós estamos na lição de número 7, a primeira chuva. Hoje nós vamos aprender sobre um homem que a Bíblia diz que ele era justo e bom, Noé. Sim, Noé. A Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus, que ele tinha comunhão com Deus. E Deus se agradou de Noé. Houve um tempo em que toda a terra estava cheia de maldade. Todos os homens eram maus, eles praticavam o tempo inteiro a maldade, eles só pensavam em fazer o mal. Eu trouxe esses visuais para mostrar um pouco de como eles estavam agindo naquela época. Tá vendo, crianças? Isso era um pouquinho do que a Bíblia conta. Os homens, eles eram beberrões, eles praticavam coisas horríveis e Deus não se agradou disso. Deus se arrependeu de ter feito o homem e ele tomou uma decisão. Ele iria destruir a terra e tudo que havia nela. Para isso, ele precisava salvar uma única família, a família de Noé. Noé tinha 3 filhos, uma esposa e noras. O nome dos filhos de Noé era Sem, Cã e Jafé. Eles eram diferentes dos outros homens, por isso Deus precisava fazer algo para que eles não morressem junto com toda a população, com todos os seres humanos, os animais e toda a natureza. Foi então que Deus chamou Noé. Houve uma época em que o mundo estava cheio de pecados, totalmente corrompido. E havia também um homem chamado Noé. Esse era o único que não cometia aqueles pecados, os quais Deus havia visto na terra. Mas Noé era justo, porque ele andava com Deus. E disse a Noé: Noé, construa para mim um grande barco, onde eu possa colocar você e sua família. Vocês serão salvos do grande dilúvio. Mandarei chuva sobre toda a terra. Durante 40 dias haverá chuva na terra, porque eu não suporto mais os pecados dos seres humanos. Pois até então não havia chovido na terra, e Noé não entendeu nem sequer a palavra chuva. Foi então que Deus explicou tudinho para ele. E Noé pôde entender então, porque para Deus nada é impossível. E Deus falou para ele tudo o que ele havia de fazer: o tamanho, a altura da arca, a largura, quanto que ele deveria medir, que tipo de madeira ele deveria construir. Ele também falou que Noé teria que betumar, passar betume. Esse betume teria que ser passado dentro e por fora da arca, para que não houvesse nenhum perigo da água entrar e o barco afundar. O barco era enorme, tão grande, mas tão grande que Noé passou, dizem os estudiosos, que Noé passou 120 anos para construir esse barco. Enquanto Noé construía, pegando a madeira correta, conforme Deus havia lhe ensinado, Deus orientou tudinho para ele. E ele ia construindo, colocando madeira por madeira. Ninguém jamais quis ajudar Noé, apenas os filhos dele, a família dele.
Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé também tinha nora. Os filhos de Noé também possuíam esposas. A mulher de Noé também o ajudou, pois Noé também tinha uma esposa. E ali ele ia colocando aquelas madeiras, cortando. Naquela época não havia os mesmos recursos que há na nossa época, em que Noé precisava para construir bem rápido, como uma serra elétrica, algo do tipo. Tudo que Noé tinha eram ferramentas básicas, que demorava bastante para se construir. E foi colocando, batendo com o martelinho, toque, 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 bate o martelinho. E Noé ia colocando ali aquelas madeiras. Todos os dias ele trabalhava naquela construção incansavelmente. Imprevistos também, com certeza acontecia. Mas Noé nunca desistiu. E outra coisa, crianças. Quando as pessoas viam Noé construindo o seu grande barco, que na verdade parecia o Titanic, de tão grande, as pessoas zombavam dele, crianças. Eles riam, debochavam, falavam, esse velho tá gagá. Onde já se viu chover? Naquela época, só a terra molhava de baixo para cima e nunca havia chovido das nuvens. Então, as pessoas nunca iam acreditar num projeto daquele. Mesmo assim, Noé não desistiu, porque Noé, ele conhecia o Deus que ele servia. Noé sabia que quando Deus fala, Deus cumpre. E foi construindo, cada madeirinha, cada pedacinho de madeira, até que a arca ficou prontinha. Quando tudo terminou, Noé ficou tão feliz com sua família, porque havia construído tudo. Construir a arca foi difícil. Mais difícil foi ficar dentro da arca, porque agora vocês vão ver o que aconteceu. Deus mandou que Noé entrasse na arca e porque ele enviaria os animais de 2 em 2, um par, o macho e a fêmea, de répteis, de animais selvagens, o macho e a fêmea, porque Deus não queria que acabasse os animais na terra. Ele colocou também na arca animais domésticos, um par de cada espécie, um elefante e a elefoa. Também colocou um par de pombos, corvos, e Deus foi colocando os animaizinhos ali dentro e eles foram entrando. Foi aquela bicharada. Nunca se viu na cidade tanto bicho andando. Imagina, crianças, leões, tigres, elefantes, cavalos correndo pela cidade e todos iam entrando na arca somente com a ordem de Deus. Noé não precisou mandar que nenhum entrasse. Eles faziam tudo porque eles obedeciam à voz de Deus. Os animais também ouvem a voz de Deus e obedecem. E assim os animaizinhos foram entrando. Olha como que a girafa pôde caber na arca com aquele pescoção. Mesmo assim, a arca deve ter ficado lotada. Com certeza, mas Deus mandou fazer uma arca de 3 andares para que pudesse agasalhar tudo que havia, tudo que deveria entrar. Até o macaquinho entrou. Imagina como que Noé
conseguiu alimento para todos aqueles bichos, porque eles precisavam comer lá dentro, porque durou muito tempo lá dentro até que chegasse a hora de sair. E até os animais também, as aves também tiveram que entrar na arca, como eu já coloquei alguns animaizinhos. Bom, acho que ainda vai caber um aqui. Dá licença, porque eu estou entrando. Eu sou um patinho, não posso ficar fora, apesar de que eu sei nadar, mas eu não quero ficar nessa chuva. E depois que todos entraram, a família... Ups. Vamos lá. Ei, eu ainda estou aqui fora. Com licença, estou entrando. Opa, ainda falta alguém? Ninguém mais? Mais alguém? Mais alguém para entrar na arca? Não, só a família. Só a família. Vamos lá. As noras de Noé e seus filhos, sua esposa, todo mundo foi entrando na arca. Enfim, todo mundo estava lá. A porta, então, se fechou. Deus fechou a porta e mandou que o anjo fechasse de forma que ninguém mais pudesse entrar ou sair até a segunda ordem. E foi então que começou. Eles ficaram lá dentro, esperando a chuva vir. E a chuva começou a cair. Plim, 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 ploc, plim, ploc, plink, ploc, plink, ploc. A chuva começou a cair. E começou e passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, um mês. E nada da chuva parar. Mas a chuva caía, mas a água subia. Então, as pessoas perceberam que não haveria jeito e que Noé estava certo e começaram a pedir ajuda. Mas já era tarde, porque Deus havia fechado a arca. Então a água subiu e cobriu as casas. Cobriram as casas, depois que cobriu todas as casas. Agora Noé e sua família estavam seguros lá no barco. Mas as pessoas morreram afogadas. Crianças, mães, filhos, pais, avós, titios, todos. Ninguém restou que pudesse contar a história, senão Noé e sua família. E nós podemos contar até hoje, porque se sobrou Noé e sua família, ele contou para seus filhos, os filhos contaram para os filhos dos filhos, e aí a história foi se espalhando até chegar a nós. E quando tudo parecia que não ia mais parar, parece que durou a eternidade lá dentro. Parece a nossa época, crianças, que nós estamos nessa quarentena em casa, mas quando Deus decidiu que estava na hora de parar, pois já havia se passado 40 dias e 40 noites. As águas começaram então a baixar, mas não totalmente. Passados-se os tempos, Noé enviou um corvo. O corvo foi. Voou, sobrevoou os céus, mas não encontrando lugar para pousar, voltou novamente. Noé então pegou o corvo e devolveu a arca novamente. Noé então mandou uma pomba. A pomba foi, sobrevoou os céus, voou e andou bastante até se cansar e retornou à arca. Ela não achou lugar também para pousar. Pela segunda vez, mandou a pomba e ela voltou novamente com um raminho de oliveira no bico. E então, Noé ficou feliz, porque as águas já estavam recuando. E soltando a pomba pela terceira vez, ela não voltou mais. Noé pôde sair da arca, porque a arca, ela pousou também
achou um monte chamado Monte Ararat. E a arca parou nesse monte, onde Noé e sua família ficaram por uns dias, por uns tempos, até que puderam sair novamente da arca. Gente, quanto tempo eles ficaram! E nós também estamos em casa há muito tempo, há mais de um ano, que temos que ficar em casa. Mas não devemos perder a esperança, porque Noé, ele fez tudo certinho conforme Deus mandou. E agora ele já está livre da arca, saindo todos os bichos da arca. Deus mandou que Noé multiplicasse e enchesse a terra, que ele povoasse a terra novamente. E agora, Noé estava feliz com sua família fora do barco. E o que aconteceu? Depois de tudo isso, que os animais saíram da arca, Noé achou um lugar seguro para morar com sua família e recomeçar tudo de novo. Que coisa linda! Olha o macaquinho aqui, gente. O macaquinho saiu também da arca. E foi então que Deus recebeu um presente de Noé. Noé ofereceu uma oferta para Deus, um cordeirinho. Com esse sacrifício, ele ficou mais feliz ainda. E foi então que Deus fez uma grande promessa. Uma promessa que dura até hoje. E mandou um lindo arco-íris. Deus enviou um lindo arco-íris no céu. Por isso, Deus disse: farei uma aliança com os homens novamente, um novo acordo. Toda vez que vocês virem um arco-íris no céu, um arco de cores assim, vocês podem se lembrar dessa história e se lembrar da aliança que Deus fez com os homens novamente, de nunca mais destruir a terra com água. Esta foi a promessa e esta foi a aliança que Deus fez com Noé, sua família e com todos nós. E se vocês gostaram da história, curtam e compartilhem com seus amiguinhos. Um beijo e até a próxima história. Tchau!